Olá pessoal, aqui Marco Rosa, tudo bem? Como é que estão vocês? Conseguiram ler? Estão lendo diariamente a legislação? Então tá, vamos retomando a resolução 23.610 de 18 de dezembro de 2019. Se tu caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, nós estamos tratando da legislação eleitoral. Esse aqui é um texto compilado com todas as leis, com o regulamento da eleição, da próxima eleição municipal. Então tá, eu sou o professor Marco Rosa e vamos continuar o trabalho aqui com as observações, leitura e observação de cada ponto da legislação, tá bom? Então, Resolução 23.610, 18 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a propaganda eleitoral, utilização e geração do horário gratuito e condutas ilícitas em campanha eleitoral. Vamos lá para o arquivo que nós estávamos. Olha aqui. Estávamos no capítulo 6 da programação normal e do noticiário na rádio e da televisão. É comprido, é longo, tá? Essa leitura aqui. Não tem nada. Nós, dependendo da tua cidade, se Porto Alegre, Caxias, Pelotas não tem retransmissora, tem que ler essa parte aqui com muita atenção, tá bom? Nas cidades menores é só o rádio e aí não tem problema nenhum, é uma gravação simples, com os mesmos detalhes de sempre, e o pessoal do partido, normalmente do teu partido, normalmente tem já o regramento e eles fazem a programação. Tu trabalha só gravar com o partido e levar lá a gravação para a rádio. A televisão da mesma forma, o partido sempre cuida. Mas então tá, vamos lá. Artigo 43. A partir de 6 de agosto, ano da eleição, é vedado às emissoras de rádio e televisão em sua programação normal e noticiário. O que é vedado? Transmitir, ainda sob a forma de entrevista jornalística, imagem, realização de pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível identificar o entrevistado ou que haja manipulação de dados. Normalmente a TV cuida muito disso, tá? Mas é bom ficar de olho. O Ministério Público Eleitoral também fica de olho. Veicular propaganda política, dar tratamento privilegiado a candidato, partido político ou coligação. Isso aqui vale também para todas as rádios, tá? Seja qualquer transmissão, as rádios comunitárias na última eleição estavam incluídas, tá? Parágrafo 4. Veicular, não é parágrafo, desculpa. Item 4. Veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com alusão ou crítica a candidato ou a partido político, mesmo que dissimuladamente, exceto programas jornalísticos ou debates políticos. Sabe aqueles programas que tem na Globo, do humorista? O período eleitoral não vai poder fazer. Divulgar nome de programa que se refira a candidato escolhido em convenção, não pode divulgar. Convite aos candidatos mais bem colocados nas pesquisas eleitorais para participar de entrevista não configura, por si só, o tratamento privilegiado. As TVs pegam os mais bem colocados, normalmente os que têm representação no Congresso Nacional, e os convida para que façam entrevista, que dão um tempo igualitário para todos ou participem dos debates. Tá bom? Nós vamos pular aqui. Aqui fala sobre os debates, no artigo 44. Não vejo interesse em nós debatermos isso aqui, é bom a leitura, é bom que continue lendo, mas vamos passar aqui. Aqui fala no capítulo 7 da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Isso aqui tem que ter uma leitura tão somente. Vamos adiante para nós não se perder. E vamos passar aqui para o capítulo 8º das permissões e vedações no dia da eleição. Isso aqui tem dado uma dor de cabeça para os partidos políticos, que é na finaleira. Depois vinha as multas para pagar, e aí não tem dinheiro para pagar essas multas, e o candidato a vereador também acaba tendo que pagar as multas. É uma complicação, tá bom? Bom, vamos lá. Artigo 82. É permitida no dia das eleições a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido político, coligação ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, disticos, aquele que é a rodelinha, adesivos, aqui fala em camisetas. É difícil, né? Não pode distribuir camiseta no dia, pode complicar o candidato a vereador. Tem uns espertos que começam a fabricar camiseta, a não ser numa eleição anterior aí que o pessoal fazia em casa, pintava a cara do candidato e usava as camisetas. Não deu problema, mas tem que tomar cuidado, tá? Manifestação individual.
Aí tu vai para frente do colégio, da escola, do colégio, da faculdade, e aí tu não consegue ficar sozinho fazendo tua manifestação. Aí junta dois, três, chega os brigadianos, ou a polícia militar, ou a polícia civil, o juiz eleitoral, os fiscais eleitorais, vão lá e puf, cadeia em ti, e tu passa o dia na cadeia. Tá? Aí vai o partido lá, tem que pagar uma fiança, tem que fazer uma série de coisas, ou te liberar e te identificar para depois tu responder um processo eleitoral. É muito chato isso. Então, de preferência que não fique, não se envolva. Na última eleição, na minha cidade, bastante pessoas foram presas. Tem um amigo que chegou meia hora antes de abrir as urnas, abrir as sessões eleitorais, pegou o chimarrão, sentou com a cadeirinha dele ali e ficou ali. Às 8h05 ele foi preso. E ele ficou até às 4 horas da tarde, às 16 horas, preso no batalhão da Brigada Militar, e aí soltaram para ele votar, às 16 horas. Então, não vale a pena, não vale a pena mesmo. Para fins expostos no caput é vedado no dia da eleição, até o término do horário de votação, com ou sem a utilização de veículos. Parágrafo primeiro. Aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado ou os instrumentos de propaganda referidos no caput desse artigo. Tu tá parado lá na frente da escola, só que é o seguinte, tu tem 30 centinhos do teu candidato no bolso, tu vai ser preso. Não tô agorando, mas tu vai ser preso. Caracterização de manifestação coletiva ruidosa, não pode, carro de som, sair gritando na rua, o meu candidato é o melhor, vai ser preso. Abordagem, aliciamento, utilização de métodos de persuasão ou convencimento. Distribuição de camisetas é proibido, tá aqui, ó, tá? Proibido distribuição de camiseta. Aliciamento. Aliciamento pode ser, vamos dizer também que é transporte de eleitores. Tem uma cidade do interior de um amigo meu, um grande amigo meu, que lá era, faz anos isso, faz mais de 10 anos isso que aconteceu. Lá era comum tu ir no interior e trazer o pessoal do interior para votar na cidade, porque não tinha zona eleitoral no interior. E aí vinha votar na cidade. O que aconteceu? Caçaram o mandato. O cara foi candidato a prefeito. E um baita cara, um baita projeto, gente boa pra caramba, família excelente. Conheço a pessoa. Caçaram. E o pior, prenderam ele e a família logo depois. Os caras passaram algum tempo presos. Não vale a pena fazer isso, entendeu? Aliciamento, transporte, eleitor, não faça. Tá? Distribuição da camiseta, nem pensar, né? Parágrafo 2º. No recinto das sessões eleitorais junto a apuradores, é proibido aos servidores do litoral, e aos mesários e aos escrutinadores o uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda de partido político, de coligação ou de candidato. Gente, se tu vê um mesário com um brochezinho de qualquer coisa, candidato, ou uma camiseta de um partido, vai no presidente da mesa e pede, ó, por favor, pede para ele tirar ou se retirar do ambiente. Ou parágrafo 3º, aos fiscais partidários nos trabalhos de votação só é permitido que de seus crachás conste o nome e a sigla do partido político ou da coligação que sirvam, vedada a padronização do vestuário. Mais uma vez, é vedado todo mundo de camisa amarela, todo mundo de camisa verde, todo mundo de camisa azul. Não pode, tá? Não pode. Tá? Podendo qualquer o fiscal da Justiça Eleitoral botar todo mundo dentro do camburão e preso, passar o dia da eleição na cadeia. Tá? Então o fiscal partidário vai estar com um crachá com o nome da coligação se identificando. Quando ele quiser entrar na sala, ele vai chegar, presidente, com educação lá, presidente da mesa, por favor. É o senhor fulano. Por gentileza, eu sou o fulano de tal e vim aqui, sou o fiscal do partido, da coligação tal, e eu estou passando para ver se precisa de alguma ajuda, alguma coisa, só que de algum contratempo. Eu estou aqui com o fiscal e tem outros fiscais de outros partidos aqui também, estão à sua disposição. Sendo gentil, com certeza, no final da votação, vão te entregar a cópia do extrato da votação, vão ser solícitos, sempre que tu precisar de alguma informação, eles vão ser solícitos. Então, quanto mais educado tu for com eles, mais tu vai ter de volta. Entendeu? Porque normalmente o fiscal, ele briga com outro fiscal e ele fica de cara emburrado. Fica de cara emburrado e começa a brigar com ele. Ninguém é bom para ele mais. Entendeu? Nem o eleitor, porque até o eleitor ele xinga. Então, quanto mais educado for, melhor. Colaborando sempre no pátio, na rua, vai por aqui, vai por ali, indicando,
Beleza, isso não tem problema nenhum. Lógico, né? Não vai botar o broche do teu candidato, porque daí tu vai te incomodar. Tá bom? Ou não é fiscal. Entendeu? O cara quer fazer boca de urna e é fiscal ao mesmo tempo, ele não consegue fazer nenhuma coisa nem outra. E outra, ainda vai preso. Tá? Parágrafo 4º. No dia da eleição serão afixadas cópias desse artigo em lugares visíveis nos locais de votação. A lei vai estar ali, ó. Tá aqui a lei. Entendeu? Tá aqui a legislação. Então não pode passar desse ponto. Tá bom? A violação dos parágrafos 1º a 3º desse artigo configurará a divulgação de propaganda. Divulgação de propaganda nos termos do artigo 3º. Propaganda irregular. Tá? Então vamos tomar cuidado. Tá bom? Vamos para o capítulo 9 das condutas vedadas aos agentes públicos em campanha eleitoral. Agentes públicos são servidores, né? Só para nós tirar essa dúvida aí. Artigo 83. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre os candidatos dos pleitos eleitorais. É proibido, tá? Ceder ou usar em benefício de candidato de partido político ou de coligação bens, móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios, dos municípios, ressalvada a realização de convenção partidária. Tá? Então não pode usar os espaços do poder público para fazer qualquer tipo de reunião. Não usa o poder público, não usa carro, não usa estabelecimento, nada. Nada. As câmaras de vereadores emprestam para fazer as convenções partidárias. Fora isso, mais nada. Entendeu? Então vamos cuidar isso. Usar materiais ou serviços custeados pelos governos, casa legislativa, que exceda as prerrogativas consignadas nos regimentos e as normas dos órgãos que integram. Ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta, federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar seu serviço para comitês de campanha eleitoral do candidato, de partido político ou de coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado. O que acontece aqui? Tem muitos servidores que tiram férias, tá? Saiu de férias, saiu de licença-prêmio. Ele tira férias para ajudar na campanha de X, A, B, C, sei lá. Então ele saiu de férias para trabalhar, para ajudar uma pessoa a qual ele vai prestar o serviço dele, o conhecimento dele, só que ele não pode usar o poder público. Ele não pode estar lá no comitê e estar lá no poder público. Está lá no comitê e está lá no poder público. Então ele tem que... Saiu de férias, ok, beleza? Vai cuidar do que tu tem que fazer. Como se estiver tirando férias. Fazer permitir o uso promocional em favor de candidato de partido político ou de coligação de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo poder público. E que é isso aqui? Vamos supor, bens e serviços, vamos supor que tem o lar dos vovô e a prefeitura entrega rancho todo mês, porque os vovôs recebem, tu recebe muito pouco, e eles recebem um rancho lá por mês. Vamos supor, né? Não sei qual, não saberia citar uma cidade agora, mas muitas cidades têm. Vai entregar o rancho, e aí o candidato vai junto. Que bonito, né? Show, né? Uma fotinho, ele caça ele os votinhos dele. Então, não pode. E muito menos dizer, ó, fulano que mandou. Não pode. Se alguém te gravar, perde os votinhos, prejudica o partido, perde o mandato, te prejudica. Então não vale a pena fazer isso. 4. Nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e ainda ex ofício, remover, transferir ou exonerar servidor público na circuncisão do pleito nos 3 meses que antecedem a eleição, até a posse dos eleitos sob pena de nulidade do pleito, sob pena de nulidade de pleno direito ressalvados. Há ressalvas. Tá? Tem um colega que era cargo de confiança. Não pode me demitir. Vamos lá ver se não pode demitir. Ressalvados a nomeação ou exoneração de cargos em comissão ou designação ou dispensa de função de confiança. Isso pode. A. Perder chefia. CC ser exonerado. Isso pode. Tá? B. A nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais, dos conselhos de contas e dos órgãos da Presidência da República. A nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo. Então, ressalva, se tu passou no concurso público e tu ser chamado durante a eleição, tu pode assumir, não tem problema nenhum. Tá? A nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo.
tá? Se já está homologado, está fazendo a papelada, aquela documentação, está em treinamento, não tem problema. D. A nomeação ou contratação necessária à instalação e ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais com prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo. Tá? Serviços públicos essenciais, ambulância, limpeza pública, coleta de lixo, hospitais, postos de saúde, pessoal da medicina, todo ele, defesa civil, guarda municipal, entre tantos outros que a gente pode citar aí, que você pode citar e até anotar aí no teu rascunho aí, tá bom? E a transferência ou a remoção ex ofício de militares, de policiais civis e de agentes penitenciários, nos 3 meses que antecedem a eleição até a sua realização. Realizar transferência voluntária de recursos da União aos estados e municípios, dos estados ou municípios sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal pré-existente para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma pré-fixados, e os destinados a atender situações de emergência, que nós estamos passando hoje, e de calamidade pública, ambos. Vamos lá. B. Com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos ou de respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções de governo. 7º, realizar no primeiro semestre do ano a eleição de despesas com publicidade dos órgãos públicos ou das respectivas entidades de administração indireta que excedam a média dos gastos do primeiro semestre dos últimos 3 anos. Tá? Esse ano só pode gastar a média dos últimos 3 anos. Tá? Vamos lá. 8º, fazer na circunscrição do pleito revisão geral da remuneração dos servidores que exceda a recomposição da perda do poder aquisitivo ao longo do ano de eleição, 180 dias, que antecede a eleição até a posse dos eleitos. Não pode dar aumento, só pode a reposição normal, tá bom? Reputa-se agente público para efeitos desse artigo quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades de administração pública direta, indireta ou fundacional. Vedações do inciso 1º, seguimos adiante, as vedações do inciso 6º, o descumprimento do exposto artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso, sujeitará os agentes responsáveis à multa. Só que aqui a multa é de 5.320 a 106.000. Pesada, né? Então temos que nos cuidar. Vamos lá, e trata mais de multa adiante. Multa. Pessoal, eu tive que fazer uma inserção aqui, ó. Já estou fazendo inserção no meio do vídeo, deu um tempinho ainda aí. Nós estamos estudando aqui no artigo, no parágrafo 9, tá? No ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens e valores ou benefícios por parte da administração pública. Por parte da administração pública. Tá? Exceto nos casos de calamidade pública. E a gente está passando por isso, né? De calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. Lembra que eu falei dos ranchos dos idosos, né? Então tá. Casos em que o Ministério puder promover acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. Parágrafo 10. Nos anos eleitorais, os programas sociais de que trata o parágrafo 9 desse artigo não poderão ser executados por entidade nominalmente vinculada a candidato ou por ele mantida. Eu vou reler. Nos anos eleitorais, os programas sociais de que trata o artigo 9 desse artigo não poderão ser executados por entidade nominalmente vinculada a candidato ou por este mantida. Tá? Então, estamos passando por
Nós estamos em 2020, vai que tu tá vendo esse vídeo lá em 2022, nós estamos passando pelo coronavírus, né, uma pandemia, que está incluída aqui na questão da calamidade pública. Tá? Estado de emergência, calamidade pública e estado de emergência. Tá? Então, os programas sociais são permitidos, tá? E aqueles programas sociais autorizados em lei e já têm uma execução orçamentária, já estão fazendo há mais de ano, eles podem continuar sendo feitos. Tá? E o Ministério Público também, tá? No caso de pandemia, o Ministério Público pode acompanhar. Tá? Não só pode, como deve. Tá? Para ter lisura no processo. Tá bom, pessoal? E aqui mais abaixo também fala sobre os programas sociais, que não pode ser executado por entidade que o candidato é vinculado à entidade. Tá? Candidato, muito cuidado com isso. Entendeu? Tu é presidente de uma entidade, ou tu é diretor, e tu anda fazendo caridade para usar na eleição, muito cuidado. E vamos para o artigo 84. Artigo 84, a publicidade dos atos. A publicidade dos atos, programas, serviços, programas, obras e serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou de serviços públicos. Isso aqui está na Constituição Federal, pessoal. Tá? Nem é lei eleitoral, mas está na Constituição Federal. Lembra que isso aqui é um compêndio da legislação, então isso aqui não pode. Por exemplo, vamos supor que eu fosse diretor, sei lá, do Centro Olímpico da cidade. E eu resolvo fazer um kart, começo a fazer os cards, começo a fazer papel, mando para a prefeitura imprimir lá com a minha fotinho, tá? E eu quero fazer com a minha foto e aí passou no analisado, passa, multa, tá? Isso aí não é só no ano eleitoral. A administração pública, um dos fundamentos é a impessoalidade, entendeu? Impessoalidade. A prefeitura foi fazer o material, ela não pode ser pessoal, é usar a impessoalidade do agente público, tá bom? Vamos lá. Parágrafo único. Configura abuso de autoridade para fim disposto no artigo 22 da Lei Complementar 6490 a infringência do fixado no caput, ficando o responsável, se candidato, sujeito ao cancelamento do registro de sua candidatura. Se candidato, sujeito ao cancelamento do registro de sua candidatura ou diploma. Não precisa nem ir para a eleição. Entendeu? O cara fizer isso, tem prova lá, cancela, já era, prejudica o partido e prejudica o candidato. Tá bom? Artigo 85. Nos 3 meses que antecedem as eleições, na realização de inaugurações, é vedada a contratação de shows artigos pagos com recursos públicos. Tá? Artigo 85. Nos 3 meses que antecedem as eleições, na realização de inaugurações, é vedada a contratação de shows artigos pagos com recursos públicos. Então, quando o agente público municipal lá, teu prefeito ou o teu secretário não contratar aquela banda, não é ele que não quer, é que não pode, tá bom? Parágrafo único. Nos casos de descumprimento disposto nesse artigo, sem prejuízo da suspensão imediata da conduta, parou, cancela, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro de diploma. Vamos prestar atenção, porque o bicho pega aqui. Artigo 86. É proibido a qualquer candidato comparecer nos 3 meses que precedem a eleição a inaugurações de obras públicas. 3 meses antes da eleição, do prazo normal, 3 meses, a partir de 3 meses antes de 4 de outubro, não interessa se a eleição vai ser transferida ou não, esquece isso. O prazo hoje é 4 de outubro, tem que trabalhar com prazo de 4 de outubro. Não foi mudado o prazo. Poderá ser mudado excepcionalmente, mas não foi mudado. Então, trabalha 3 meses, julho, acabou? Não pode comparecer à inauguração. Não pode. Novo Hamburgo, anos atrás, prefeito, cassaram a eleição do cara. E aí? Só que não cassaram só de um, cassaram de 2. Nova eleição, o cara ganhou a eleição, foi nova eleição. Entendeu? Olha o transtorno que isso acontece. Parágrafo 1º, a inobservância do disposto nesse artigo sujeita o infrator à cassação do registro de diploma. Pegaram pesado agora, né?
Parágrafo 2º, a realização de evento assemelhado ou que simule inauguração poderá ser apurada na forma do artigo 22 da Lei Complementar 64/90, ou ser verificada na ação de impugnação do mandato eletivo. Sem jeitinho. Ah, vamos inaugurar aqui. Tá. Acabou. O titular vai lá e pega. Tá? Não vale a pena. É a perca do mandato. Tá bom, pessoal? Disposições penais relativas à propaganda eleitoral. Vamos passar adiante e nos vemos na próxima aula. Um grande abraço do Marco Rosa. Até mais.